mais uma edição do programa Retroprojetor Encontros do Olhar, com a conferência do historiador de arte Ivo Mesquita, que irá falar sobre a resistência da figura Martinho de Cavalcante e outros brasileiros entre 1945 e 1955. E contará com a mediação do professor Raul Antela. Raul Antela é o idealizador desse programa, que acontecerá sempre nas últimas segundas-feiras dos meses, até o mês de setembro desse ano. No próximo mês, em julho, Raul Antela profere a conferência A Eterna Ironia da Comunidade, Arte Normal, Anormal, Degenerada. Em agosto, a convidada Bianca Tomazelli fala sobre surrealismo, matéria e magia. E em setembro, Andréa Junta realiza o último encontro do programa com a conferência Brasilidade e Simultaneidade, é o que era entre Munique, Bahia e Blumenau. O Retroprojetor Encontros do Olhar é um programa que entrecruza duas exposições aqui no Instituto Colasso Paulo, e uma delas está em mostra agora, que é Indivisível Substância, Martinho Diário Florianópolis, aberta até dia 1º de julho. E a próxima exposição a exposição É o que Era em Metamorfoses, com data de abertura em 20 de julho. Todos os programas eles são gravados e disponibilizados em nosso canal do YouTube, e mais informações vocês podem encontrar em nossas redes sociais e no nosso site institutocolassopaulo.com.br. Espero que tenham uma ótima noite e passo a palavra para o professor Raul para apresentar o convidado. Obrigado, Francine. Boa noite. Gostaria de começar com um pequeno fragmento. Certamente, os adivinhos que interrogavam o tempo para saber o que ele ocultava em seu seio, não o experimentavam nem como vazio, nem como homogêneo. Quem tem em mente esse fato poderá, talvez, ter uma ideia de como o tempo passado é vivido na rememoração. Sabe-se que era proibido aos judeus investigar o futuro. Ao contrário, a Torá e a prece se ensinam na rememoração. Para os discípulos, a rememoração desencantava o futuro, ao qual sucumbiam os que interrogavam os adivinhos. Mas nem por isso o futuro se converteu para os judeus num tempo homogêneo e vazio, pois nele cada segundo era a porta estreita pela qual podia penetrar o Messias. Quando Martinho Diário retornava ao Brasil em 1940, Walter Benjamin, tentando também a seu modo escapar da guerra, redige suas teses sobre filosofia da história. O fragmento que acabo de ler é uma delas. Nessas teses, o tempo que os adivinhos vaticinam não é o futuro como aquilo que ainda não aconteceu. E o futuro, portanto, não se define como um tempo homogêneo e vazio, mas como o tempo da autêntica experiência, a Erfahrung. Um tempo pleno de sinais que o passado depositou no presente. E assim também o próprio presente é objeto da profecia do passado. Vai dizer que a lembrança apoia-se nos vestígios do passado, em que se anunciava a chegada do presente. E traços, isso que o crítico capta e resgata, traços só há na rememoração, na medida em que no seu aparecimento não se diferenciavam da enorme massa de fatos por nenhum valor profético. Só no presente e só através dos vestígios podemos conhecer o passado, uma vez que eles atravessaram o tempo que transcorre entre o prenúncio do evento e seu efetivo acontecimento, conservados pela proustiana Mémoire involontaire, a memória involuntária. E é isso que Didier Berman chama fatos de afeto.
Conheci Ivo Mesquita há 50 anos, em 1973, quando preparava seu bacharelado e posterior mestrado em História da Arte na Universidade de São Paulo. Mesquita foi diretor artístico da Pinacoteca do Estado no período entre 2012 e 2015. Foi curador-chefe desse museu entre 2002 e 2012. Também curador-chefe da 28ª Bienal de São Paulo, em 2008, diretor artístico do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, entre 2001 e 2002, diretor artístico da Fundação Bienal de São Paulo entre 1999 e 2000, e dentre as tantas exposições que Ivo curou, eu destacaria duas. Fricciones, no Museu Nacional Rainha Sofia, em Madrid, em 2000, e Cartografias, na Galeria de Arte de Winnipeg, no Canadá, em 1993. Duas em que eu tive o prazer de colaborar nos catálogos, com algum texto. Eu associo Ivo Mesquita desde sempre ao trabalho na Bienal. Na 16ª e 17ª Bienais, em 1981 e 1983, Ivo foi responsável pela documentação e catalogação dessas duas amostras. Na 24ª Bienal de São Paulo, idealizada por Paulo Erkenhoff e Adriano Pedrosa, em 1998, Mesquita foi curador de um segmento, roteiros. Com Sônia Salstein Goldberg, foi curador de Imaginários Singulares na 19ª Bienal, em 87. Com Estela Teixeira de Barros, curou Expressionismo no Brasil, Heranças e Afinidades, na 18ª Bienal de São Paulo. A partir de 1996 e por mais de uma década, Ivo Mesquita foi professor no Centro de Estudos de Curadoria do Bard College, em Nova York, o centro mais reputado internacionalmente para a formação de curadores, especificamente curadores de arte contemporânea. É para nós um imenso prazer poder contar com a presença de Ivo Mesquita essa noite. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu estou muito honrado com o convite que recebi, agradecer ao Instituto Colasso Paulo, a Francine Gudel por essa oportunidade, e também ao meu querido e amigo de longa data, Raul Antelo. Depois dessa apresentação maravilhosa, não sei nem o que dizer, né, como agradecer. Então, mas estou muito feliz de estar aqui e de falar mais uma vez com o público catarinense, né? Ao longo da vida de pesquisador, curador, historiador, né, eu fui me descobrindo, identificando como um contador de histórias, um cartógrafo que cruza territórios. Sempre pensei as exposições como algo, como uma narrativa, né, que se constituída a partir, né, que aquilo que as imagens sugeriam, né. E foi um pouco com esse espírito que eu preparei essa aula, né, a partir de uma seleção de imagens, né. Claro que é sempre mais legal ouvir alguém falar vendo figurinha, né, então tem bastante figurinhas, né? Mas foi basicamente porque eu acho que a gente tem que olhar os trabalhos, entendeu? Antes de se inteirar de tudo que já foi dito sobre eles, entendeu? Assim, como que você... a sua experiência com eles que deve orientar, né, a sua fala, né? Então, em cima dessas imagens, né, é que eu pensei essa aula, né, e reconhecendo que, por certo, estamos em tempos de revisão, desconstrução de momentos históricos, de certas constantes das narrativas hegemônicas, né? Então, aí uma revisão também, né, que estamos fazendo sobre a história da arte ocidental e também da arte brasileira, né?
eu não tenho uma intenção crítica ao tratar desses assuntos, né, mas sim de trazer para a nossa consideração, né, nosso pensamento, uma produção, um corpo de trabalho, né, um imaginário, um período de desenvolvimento de uma figuração moderna, né, muitas vezes ideológica, mas por isso mesmo uma forma de resistência à colonização cultural, particularmente no continente latino-americano entre os anos 30 e 50. Então, nós vamos falar de retorno à ordem, vamos falar de muralismo mexicano, do núcleo Bernardelli, cortinarismo, e a resistência à figuração. Né? Deliberadamente, eu excluí os artistas paulistas, que são vários, ligados a questão do retorno à ordem, Segal, Pernambuco, Malfatti, Debord, Graciano, Brechelet, você pode falar. Mas foi deliberado no sentido de que eu tenho uma visão um pouco distinta da questão da semana, né? Eu acho que ela é algo muito paulista e que foi imposto, né, ao Brasil, mas isso já é um outro assunto, entendeu? Mas depois eu deixei isso de fora, porque afinal de contas também a gente acabou de sair de um ano de revisão de 22 e das questões ligadas a 22 e tudo mais, eu acho que é desnecessário, né? Então, fiz um percurso distinto, levantando um conjunto de produções brasileiras que põem em movimento uma modernidade em diferentes partes do país e criam uma identidade, criam massa crítica. Não interessa tanto se diluidores ou influenciados. O importante é como vamos construindo um repertório de referências, um imaginário da nossa nacionalidade e que embates essas práticas artísticas propuseram. Bom, então, a questão do retorno à ordem, eu vou botar já uma figurinha aqui. Como é que eu faço? Já achei. Então, o retorno à ordem não foi mais que um movimento, né, artístico, num dado momento, né, quer dizer, que no final, que aparece no final da Primeira Guerra Mundial, né, mas eu acho que ele, mais que um movimento, ele é um zeitgeist, um espírito do tempo, né. Ao fim da guerra, né, que tinha sido uma experiência devastadora, terrível, né, e que levou a uma espécie de rechaço, né, quer dizer, ao experimentalismo, aos lances radicais, né, da arte, né, da vanguarda das duas primeiras décadas, dos primeiros 15 anos do século XX, né. O retorno à ordem, né, quer dizer, representa uma superação das vanguardas e o retorno a uma ordem supostamente imutável, uma tradição de referência e índices clássicos da forma e da representação. Tem suas origens nas características clássicas da pintura: cores quentes, corpos redondos, paisagens agradáveis e banhadas de sol, rostos com expressões serenas. Ganhou muitas formas e cores, e eu diria, suavizando a passagem para a modernidade, sem as rupturas propostas pelas vanguardas, mas legitimando a sua maior transformação, a lição cesariana, que propunha uma mudança estética nas representações pictóricas, explorando o caráter analítico das formas, dos planos de cores, com um tratamento da natureza por meio do cilindro, da esfera e do cone, reduzindo com isso o real a simples volumes. Então, a questão que interessa para a gente o retorno à ordem tomou, como eu disse, várias formas, né? Quer dizer,
mas aqui vai mais interessar para a gente é esse desdobramento de Cézanne e do cubismo, né? Como que ele vai orientar, como ele vai aparecer, né? Como ele vai ordenar, né? A estética e as práticas consideradas dentro do Retorno. Os temas variam, tem temas de toda sorte, clássicos, paisagens, retratos e tudo mais, né? Aqui a gente tem dois exemplos, né, esse retornado. Um é o Matisse, essa pintura odalisca de 1926, né, e há uma volta ao naturalismo da paisagem, da arquitetura, da paisagem, né, uma pintura sempre mais narrativa, que recupera, né, o gosto pelo decorativo, como a gente vê aqui no entorno dessa odalisca, né, quer dizer, e desse gosto decorativo, então, por exemplo, vai surgir uma série de temas, né, como bailarinas, os vasos de flores, os arlequins, né, quer dizer, e com isso, quer dizer, quando olha os arlequins, por exemplo, ele está olhando para a história da arte, né, entendeu? Um tema da história da arte, né, tratado do século XIX, que foi o Arlequim, um clássico de Picasso, foi tratado pelo Malagoli, pelo de Cavalcanti, pelo Scriabin, pelo Portinari. Mas quando a gente fala em classicismo nesse momento, é algo extremamente extenso, porque vai desde referências ao passado greco-romano, né, como figuras com temas como clássicos, né, de Europa, figuras mitológicas, guerreiros, né, a busca por um ideal, né, de beleza, né, assim como também olhar para outros pintores clássicos, como Jean-Louis David, ou Angres, ou mesmo o romântico Delacroix, que é o caso, por exemplo, aqui do Matisse, que tinha interesse pela cultura mediterrânea, né, e Marrocos, da Argélia, né? Mas que é um tema que já havia sido explorado anteriormente pelo Delacroix, né? Da mesma forma o flamenco, né? Que tem esse trabalho todo de pintura agitada, nervosa, né? Marcada, assim, né? Mas também mais preocupada em trazer uma verossimilhança, né? O caso do Jorge Gross, né, um exemplo de retrato, né, que vem com uma certa realismo, né, ao mesmo tempo que aprofunda, né, no retrato de caráter mais psicológico, né, quando o retrato tem que é um tema um pouco diferente de figuras, como a gente vai ver, né? Mas esse ideal antigo, né, essa volta ao passado, né, se oferece meio como um refúgio, né, aos artistas do entre guerras, né, e que muitas vezes também ganha uma dimensão meio onírica, né, por exemplo, se vocês se lembrarem que aquelas cenas de morro, Portinari, de futebol, os personagens parecem estar flutuando, né? Eles não têm peso, né? Entendeu? E o artista ao lado, que é o Ernesto de Fiore, que é um artista alemão, que veio exilando-se da Europa durante a guerra, chega ao Brasil em 1936 e fica aqui até 1945, quando ele morre, né? E que ele participa do concurso para
para o prédio do MEC, no Rio de Janeiro, né, que é a grande obra modernista, inaugural do modernismo, né, e que tem uma presença muito forte com esse desejo de integração das artes, né, então a escultura, o design, a arquitetura, o mobiliário, né, mas também as pinturas, as esculturas, né. E é interessante que o De Fiori, que era um escultor já muito conhecido na Europa, respeitado, né, ele é convidado e apresenta esse projeto que seria o brasileiro, né, que era a ideia de fazer o homem brasileiro, né, e que tem esse tratamento super clássico, tradicional, né, quer dizer, o De Fiori não ganhou o concurso, mas é interessante a gente pensar que os outros dois escultores que ganharam, o Bruno Jorge e o Celso Antônio, estavam dentro dessa mesma estética, dessa mesma preocupação, desse mesmo espírito do retorno à ordem, assim como o Portinari, né, que é o outro grande artista nesse projeto. A gente vai falar do Portinari mais à frente, né? Mas o retorno à ordem que ficou mais famoso, né, foi o do Picasso, né, porque o Picasso era um artista radical, experimental, conhecido, já era muito conhecido, né, no final da guerra, desde o começo da carreira, ele sempre foi um artista de sucesso, né. E ele tem, assim como as pessoas falam, alguns autores se referem às diferentes fases da pintura dele, né, a fase azul, a fase rosa, o cubismo analítico, o cubismo sintético, os papéis colados, né. O retorno à ordem é um período, né, que, segundo o historiador inglês Anthony Blunt, vai de 1917 a 1925, né? O processo é interessante porque ele, na verdade, a partir de 16, ele começou, final de 16, ele começou a frequentar os balés russos do Diaghilev, frequentar Stravinsky, e ele se apaixonou por uma das bailarinas, que é a Olga, que é essa mulher retratada nessa pintura, né? Então, eles vão passar uma temporada na Itália, né? E lá o Picasso estava produzindo cenários e figurinos para os balés russos, né? Ele tem um impacto da arte etrusca, particularmente, chama ele muito a atenção, né? E ele vai tomar, né, vários procedimentos e várias referências, né, como que também ele, meio voltando a uma ordem, retomando, deixando de ser o garoto rebelde que ele tinha sido no primeiro momento, né? Mas isso tem a ver um pouco com a biografia dele também, porque ele se casa com a Olga, né? Ela vai ser a primeira mulher dele, e são muitos anos, teve filhos com ele, e, na verdade, ele nunca se divorciou dela. Se separou, teve outras mulheres, mas ele nunca se divorciou dela. Ele vai olhar, então, para esse classicismo, vai olhar para essa questão do decorativo, né? E que é interessante a gente ver esse retrato, que é profundamente elaborado, assim, a figura dela, serena, quase uma figura clássica, com esse vestido meio drapeado, né, sobre essa cadeira estampada, né, e em contraste com esse fungo não trabalhado, né. Isso era uma forma, assim, também de evocar, né, quer dizer, assim, que vai ser um procedimento que vai ser adotado por diversos artistas, né, que traz uma memória, assim, também das pinturas vistas nos sítios arqueológicos, né, como fragmentos, né. E o quadro ao lado, as banhistas, né, do mesmo ano, né, que você vê que é uma coisa totalmente diferente, mas tem esse naturalismo de novo, né, tem esse gosto pelas formas arredondadas, né,
que ele vai desenvolver, por exemplo, nessa cesta, esses camponeses dormindo, né, que são essas figuras robustas, com os pés grandes, mãos grandes, né, e essas formas entrelaçadas, né. E também essas figuras, essas duas pinturas, né, 20 e 21, né, onde essas mulheres volumosas, né, parecem de terracota, né, essa cor, esse marrom, né, mas tem aí ainda uma coisa ainda de naturalismo nas dobras, nos detalhes de rosto, né, entendeu? O planejamento, e é sempre, né, um ambiente, né, de uma tranquilidade, de uma coisa relaxada, pensativa, meditativa, né, como ou essa situação das mulheres correndo na praia, né? A mesma coisa das figuras arredondadas, os corpos volumosos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa de um ar rarefeito, né? Meio quase como uma pintura metafísica, né? E aqui, no caso, um tema clássico, né? Da arte, que é a flauta de Pan, da mitologia, né, que é a flauta de Pan, né, também tratado assim como quase como um friso, né? As figuras parecem fazer parte de não ter elas não têm um plano, né? Elas estão amalgamadas naquilo como se fosse um friso, né? Um frontão numa parede, né? Também, aqui eu chamaria a atenção que torna-se muito importante no retorno à ordem, a volta do desenho, esse desenho meio naturalista, esse desenho que quer identificar uma pessoa, um objeto, uma realidade, né, um dado real. Né? E toda essa experiência do Picasso, né, vai aparecer nos artistas que a gente vai ver daqui para frente, né? Porque a gente tem uma coisa que é muito interessante da gente observar, que os artistas não... Assim, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma geração de artistas que trabalhou, alguns mais velhos na virada do século, os outros começaram no começo, nos anos 20, e chegaram até os anos 70, né, do século 20. Eles, muitas vezes, não viram uns aos outros, mas eles olharam para o Picasso e alguns outros artistas. E é isso que muitas vezes faz com que eles se pareçam, e que fique uma coisa como assim, Rivera influenciava o Di Cavalcanti. Não, como ele influenciava? Onde o Di Cavalcanti teria visto quadros do Rivera, né? Ou pinturas do Rivera? Não, é esse zeitgeist, é o espírito do tempo, que é dado pelo Picasso nesse momento. Né? Quer dizer, é esse Picasso, de novo, mais clássico, voltado ao clássico, Picasso mais, digamos, conservador, um homem casado, é um homem de sucesso, ele é rico, né? E ele vai fazer, em 1937, né, ele pinta Guernica, que é considerado talvez uma das suas obras mais importantes, né? Como a gente sabe, é uma encenação do ataque, é uma representação do ataque, do bombardeio sofrido pela cidade de Guernica, né, na Espanha, né, como um teste já de ensaio da Segunda Guerra, né, que seria. Né? E o Picasso faz um painel que tem 3,5 por 7 metros, né? Quer dizer, faz um mural, né? Uma estética que a gente vê assim
bastante já, digamos, mais natural, mais marcada pelas fraturas, pelas quebras, pelos planos cubistas, né? Quer dizer, e o que é interessante, né? Que o trabalho, né, que se tem é um trabalho de protesto e denúncia, né? Quer dizer, que tem no mural como estratégia, né? E que não era usado, não era muito conhecido na Europa, não era ainda muito usado, mas já era conhecido por ser usado pelos mexicanos, né? Como uma estratégia para se falarem do seu povo, da sua história, né? E aí é interessante que, embora o Picasso fosse um artista importante, famoso, mas ele tinha uma coisa que ele era meio burguês, ele tinha carro com motorista, ele morava bem, ele frequentava os círculos de gente rica, né, entendeu? E o fato dele ter feito esse mural, mas ele era um membro do Partido Comunista Espanhol, né? E o fato dele ter feito esse mural fez com que uma grande parte desses artistas, digamos, mais à esquerda, desse primeiro momento da modernidade, se interessassem pelo Picasso, né? E passasse a considerá-lo um artista importante, entendeu? Né? Quer dizer, o fato de todos serem comunistas, ainda que em modos diferentes, né, os aproximava o ideário político, né? Então, Picasso, a seu modo, legitimava o muralismo como o movimento artístico, né? E o muralismo legitimava Picasso como um artista social, um artista político, né? O Picasso só fez mais um mural, que não é brilhante como esse, está longe disso, a respeito da Guerra da Coreia, nos anos 50. Mas isso, quer dizer, que é importante a gente pensar, vamos passar para a segunda parte da nossa classe aqui, para o muralismo, né? Quer dizer, que era o Picasso a referência para toda essa geração, né? Quer dizer, então, se a gente encontra semelhanças, sim, mas é que também era a nova forma de representação, era assim que era ser moderno, né? Ninguém, entendeu? Porque quando a gente pensa em termos da pintura clássica, né, lá em Rembrandt, mas daí a gente pensa que tem aquele outro que não é tão bom quanto o Rembrandt, mas porque qual é o critério? Eles faziam a mesma coisa, pintavam do mesmo jeito, quer dizer, você vai, entendeu? Não tem ali, quer dizer, é mais genial algum que teve uma ideia, uma composição, uma solução, uma maneira de fazer, mas depois aquilo se espalha, né? Então tem sempre umas figuras que estão nas pontas, não adianta, né? Daí a ideia de vanguarda. E o muralismo, né, é um movimento, né, surgido no México, a partir de 1922, né? Mas o que é interessante do muralismo é porque ele nasce como uma política de Estado, né? Quer dizer, no México revolucionário, né? Que tinha, entre 1910 e 19, o México teve essa guerra civil, uma revolução que acabou com as grandes oligarquias que dominavam o país, né? E implantou um governo populista, com forte apoio popular, né? E, sobretudo, com um programa educacional muito ambicioso e amplo, né? Onde não se tratava, né, apenas de alfabetizar e preparar profissionalmente, mas tratava-se, sobretudo, de informar, né, de formar a população mexicana, né, sobre a sua história, sobre as suas tradições, as suas raízes, a sua cultura, né?
E daí a estratégia dos murais, né, que são pinturas colocadas em espaços públicos, né, com as cenas da história de cada país, no caso do México, os hábitos do seu povo, as tradições culturais e as suas utopias sociais. Né? Então, tem sempre um caráter político, né? Uma figuração entre naturalista e expressionista, né, que representa o cidadão comum japonês, cidadão comum mexicano, o camponês, o indígena, né, o mestiço, né, e é esse princípio, esse espelhamento, né, da realidade mexicana, da história mexicana, né, é que faz a popularidade do muralismo no México. Né? É muito interessante que, até hoje, os lugares onde estão os grandes murais e as grandes obras dos mexicanos, artistas mexicanos desta etapa, né, desta época, são extremamente populares e visitados pela população mexicana, né, que se vê refletida ali, né, ainda que esse imaginário tenha construído estereótipos, né, mas é uma forma deles eles conhecem aquela história, eles se sabem parte dela, né? Então, não é simplesmente um acaso fazer das artes visuais, né? Quer dizer, uma política de Estado, né? Porque o secretário de Educação dos primeiros governos do governo revolucionário, né, era José Vasconcelos, que era o secretário de Educação, mas era um filósofo, e que ele é que vai implementar esse programa de pintura mural, recuperando, usando todos os edifícios públicos, paredes em branco, fossem escolas, hospitais, palácios, né, foram todos decorados, né, com essa história do México. Né? E é ele, o José Vasconcelos, quem traz os artistas, o Rivera, os Siqueiros, que estavam na Europa, para, a partir de 22, começarem a pintar os murais. Né? Coincidentemente, quer dizer, um mês antes da nossa Semana de Arte Moderna, que foi em fevereiro de 22. O manifesto muralista foi publicado em 1921 pelo Siqueiro, né? Tem milhões de proposições, justifica o movimento, a mudança no mundo, a ascensão das classes trabalhadoras, o proletariado, né? Porque tem a ver também, a gente tem que lembrar que pouco durante esse período de 10, 19, também em 17 houve a Revolução Russa, né? A Revolução do Proletariado, né? Mas o que os Siqueiros, no meio disso tudo, propunha e adotava, entre as tantas proposições, é de que a forma moderna nos murais adotava a lição cesaniana, né, do cilindro, da esfera e do cone, né, e que, malandramente, os Siqueiros, quando no manifesto, fala no cilindro, na esfera, o cone e a pirâmide, né, o bom mexicano, ele puxou lá a brasa para o lado dele, né, botou mais esse elemento geométrico, né. Mas é esse princípio, né, a lição cesaniana, né, que é o que se propaga na América Latina pelo muralismo, né, a partir do momento em que, a partir dos anos 30, né, que é quando começam a aparecer, provavelmente, as reproduções dos murais mexicanos, né, mas coincide também com as primeiras viagens do Rivera aos Estados Unidos, para onde ele vai pintar vários murais, né? Estamos aqui já vendo o Rivera, né? Tem a coisa toda
dos surrealistas, né, que chegam ao México e ficam encantados. O Breton falava que era o país mais surrealista do mundo, né, quer dizer, e com isso passa-se a ter uma difusão dos murais. E a terceira figura é o próprio Siqueiros, né, que ficava viajando, faz uma peregrinação, cruza o continente, teve no Brasil, teve na Argentina, teve no Uruguai, teve no Chile, enfim, viajou pelo continente, propagando, né, quer dizer, fazendo um proselitismo, né, dessa nova arte, né, que vai ter sempre essa coisa popular, né, que a gente vê das figuras, né, dos indígenas, no caso do mexicano, né, essa coisa assim, extremamente decorativa, assim, despodoradamente, mas de gosto popular, né, de gosto bem distante, né, do que seria o refinado, né, entendeu, para a época, né. Sempre a questão do trabalho, né, quer dizer, a figura dos mestiços e dos trabalhos indígenas, dos trabalhadores, do seu lazer, né, quer dizer, os hábitos, as roupas, enfim, isso acentua, né, quer dizer, introduz, né, um regionalismo, né, na arte moderna, né, que era desconhecida na Europa, né. E esse é um mural do Rivera que ele fez para o Rockefeller, né? Mas que o Rockefeller mandou destruir, porque tem aqui, ó, vocês veem ao lado direito, ali embaixo, no meio da hélice, assim, está a cabecinha do Lenin, né? E depois, mais para trás, ali está o Trotsky, né? E tem mais e depois lá atrás está o Marx, né? Quer dizer, o Rockefeller achou que era muito demais, queria que tirasse tudo, o Rivera se recusou, levou o seu mural para o México, e hoje ele está instalado no Palácio de Belas Artes. Mas o que é interessante ver que também essa estrutura, esse tipo de desenho, né? Esse é um outro mural também ficou bastante polêmico, já feito em 40, a unidade pan-americana, né, que ele fez para a Feira Pan-Americana a Feira Internacional de São Francisco, em 1940, né, celebrando a unidade pan-americana, né, então você vê também, e é interessante que é uma coisa que tem uma narrativa de quadros, né, você vê o quadro tem uma parte superior, tem uma série de quadros diferentes, debaixo cada um cenas de trabalho, cenas históricas, cenas da Revolução, personagens, quer dizer, esse acúmulo, né, que vai ser um pouco essa estética dos murais, né, quer dizer, que por vezes também, por exemplo, no caso do Orozco, né, o trabalho da direita é um trabalho que do ano os primeiros trabalhos que ele faz no Colégio São Ildefonso, né, que são murais que ele conta a história do México, né, e que ele ainda está assim meio sóbrio. Ele vai depois passar para esse outro tipo, uma coisa mais dinâmica, assim, né, composições cortadas por essas figuras meio diagonais, assim, né, esses movimentos das linhas do chapéu, cria, né, o Orozco vai ter no trabalho uma coisa assim quase mais cinemática, né, entendeu? Assim, com esse grande fresco que está no Palácio de Belas Artes, né, assim, mas sempre, de novo, né, quer dizer, não tem, é uma grande massa, né, de pessoas, é sempre armas, é sempre lotado, saturado, né. Aqui os Siqueiros, né, também são trabalhadores, né, de petróleo, né, esse trabalho, sempre essa figura desse jeito heróica, né, entendeu? Os pés e as mãos avantajadas, né? E o Siqueiros é muito interessante porque
ele era um cara bastante avançado, assim, digamos, porque enquanto o Orozco e os outros ficavam pintando ou a fresco seco ou a óleo sobre tela, ou tintas têmperas, ou cáusticas sobre tela, né? O Siqueiros, ele propunha, né, entre outras coisas, que a pintura, o abandono da pintura de cavalete, né, que era uma coisa burguesa, né, que não tinha sentido, né, e mesmo também o uso de tintas industriais, fazer colagem de materiais que não fossem artísticos, né, como plástico, resinas, né, e o uso, né, do aerógrafo e do revólver de compressor para pintar, né, quer dizer, é interessante que ele também pensava numa forma moderna de pintar, né, uma outra que não era mais aquela pintura de cavalete, pincelzinho, tinta óleo, né? E uma outra definição que é muito importante, que aparece no manifesto, é do artista social, né? Aquele comprometido com o seu povo, sua história, tradições e cultura, e com as transformações sociais e revolucionárias. Daí o surgimento de uma noção de uma pintura proletária, né? Distanciada de uma autonomia no campo artístico e da linguagem, né? E é essa noção de um artista social, né, que se propaga pelo continente latino-americano em oposição às práticas artísticas modernas instituídas pelas elites intelectuais e financeiras, né, quer dizer, aquele primeiro modernismo, né, todo parisiense, né, assim, ele é como que deposto, né, ou provocado, né, por essa nova estética, né? Mas o curioso é que tanto as elites quanto os proletários, né, os dois operavam dentro do retorno à ordem, né? Mas é importante também a gente entender que é por conta dessa propagação, dessa expansão, digamos, dos princípios do moralismo, dos princípios estéticos, políticos, sociais, históricos, né, que se propaga, né, um estilo que acabou sendo chamado de latino-americano aí nos anos 40, né? E que e que esse estilo tem muito peso na definição desse conceito do que seja latino-americano, né? Até hoje, assim, e a gente sabe que não é uma coisa única, não existe essa unidade, né? Mas ela é feita de todas essas partes, né? E é interessante, né, que em 1940 o presidente Roosevelt, né, cria os Estados Unidos, o Escritório de Coordenação de Assuntos Latino-Americanos, e nomeia o Nelson Rockefeller como secretário, né? E é interessante que o Nelson Rockefeller, a gente sabe, é um personagem não muito apreciado no circuito latino-americano, né? Justamente porque ele era um homem que se interessava por arte e ele vai promover, ele vai se empenhar, né? Claro que com objetivos políticos, financeiros, etc., etc., mas ele vai se empenhar numa promoção da arte latino-americana nos Estados Unidos, né? Claro que, e é interessante que esse empenho todo, né, dele fez crescer, né, justamente a oposição a isso, quer dizer, fez dessa estética, né, quer dizer, uma resistência, né, à dominação americana, né. Então,
E é curioso que, também é interessante que, devido às condições dos países latino-americanos, ainda naquele momento, ainda muito presos, né, na economia agrária, né, quer dizer, a agricultura é a fonte de sobrevivência de todo mundo, né, quer dizer, então, esse tema do trabalho, né, vai sempre aparecer com colorações locais, né? Quer dizer, aqui o Eduardo Kingman, que é um artista dessa geração no Equador, né? O Pedro Nel Gomes é um grande muralista colombiano, ele fez muitas obras, ele tem muitas obras mesmo lá na Colômbia, né? Mas ele tem, ele vai, você vê que já é um estilo menos robusto, menos vigoroso, mas uma coisa mais classicizante, né? Entendeu? De figuras mesmo mais esculturais, né? Com mais detalhes, né? Mas sempre o tema é o trabalho, é o mineiro morto, é uma tragédia que aconteceu ali, ou de novo, aqui é o tríptico do trabalho, também do Pedro Nel Gomes, né? Você tem essa composição, um quadro todo preenchido, né, com cenas de indústria, de tecnologia, tem hospital, tem escola, tem máquinas, né, quer dizer... Aqui é o Mário Carreño, que é um cubano. Eu coloquei, em particular, esse trabalho da esquerda, o Arlequim, como uma forma, né, de lembrar que esse aqui é uma coisa que é um tema clássico da pintura, que aparece no caso do Carreño, né, e ao lado desse nu também, que é super naturalista, né, mas o desdobramento do trabalho dele com o tempo foi mais nesse sentido, dessas formas todas super recortadas, dinâmicas, muito elaboradas, né, de trabalhadores e de festas em Cuba, né? E também, aqui a gente dá para ver que parece com vários dos nossos, né? O Guayasamín, do Equador, né? Que cenas, né, trabalho, tem uma coisa assim, cubista no fundo, né, que você pode olhar, tem essa geometrização da figura, uma sintetização das figuras, né, os rostos se transformam meio em máscaras, né, e eu pus esse aqui, porque esse é um painel, é um mural do Guayasamín, que todo mundo, todos os latino-americanos, quando chegam em Madrid, no aeroporto de Barajas, no terminal onde a gente desce, tem esse mural do Guayasamín, né? E aí já é um estilo dele já bem mais velho, você pode ver a coisa das mãos, dos pés, a figura das mulheres, espécie de dança, o movimento, enfim, mas é uma celebração da Hispanoamérica que nos recepciona no aeroporto de Madrid, entendeu? E é do Guayasamín e é dos anos 80, né? Esse mural tem duas partes, tem uma parte que refere-se à Espanha e que hoje está num outro terminal, né? Terminal que recebe espanhóis da Espanha. Bom, e também um dos artistas mais interessantes do continente, que é o Antônio Werner, da Argentina, né? Ele também participa, ele começa, né, esse movimento, dentro dessa estética proletária, né, de cenas de trabalhadores, né? E ele permanece a vida toda centrado nesta população, né? Na aula da professora Clara, ela lembrou do Juanito Laguna, né? Que, na verdade, o Juanito Laguna nada mais é do que esse personagem atualizado na década, são esses trabalhadores de rua, né, atualizado na década de 60, né, quer dizer, que também são trabalhos, são grandes painéis que ele faz, mas já numa coisa de colagem, né, quer dizer,
como é que se diz? São usando esse material que ele cola, aplica, né, para construir assim a condição de pobreza mesmo, né, de falar da pobreza não mais representada, mas materializada, né, nessa acumulação de coisas que tem na construção dessas pinturas, né, desses painéis, né, do Verne. Né. É interessante também que o, é que da passagem, né, quer dizer, de, da passagem dessa pintura, né, dessa pintura para essa pintura, né, quer dizer, há no meio aí toda a questão da abstração, né, que domina ali os anos 50. Né. Mas o que é interessante aqui é que para alguns artistas, né, quer dizer, a pop art, né, que vai celebrar toda a cultura do consumo, cultura urbana, cultura de massa, né, quer dizer, assim, ela, na América Latina, dentro dessa tradição, ela vai ter um caráter menos frívolo e vai ser altamente politizada, justamente, e vai se apropriar justamente dessas imagens da cultura pop, que é o caso, por exemplo, desse outdoor que está por trás, né, com essa mulher sorrindo, né, ou o carro ali na mão, na frente, né, e foram aplicados todos esses elementos na frente. Né? Ou esse trabalho do Mundo Prometido do Juanito Laguna, né? Também do Verne, de Verne, em 62, né? Que você vê que é um mundo de pobreza, né? E com os cogumelos atômicos por trás, né? Quer dizer, de novo, quer dizer, continua, né, quer dizer, uma forte mensagem política, né, o artista comprometido, né, com a sua comunidade, com o seu povo, com a sua gente, né. Bom, aqui chegamos então, Bom, isso que eu mostrei foram alguns exemplos de latino-americanos, né, quer dizer, que trabalharam, né, nessa questão, né, um pouco seguindo essa tendência, essas proposições, né, digamos, as regras, né, do muralismo, né, quer dizer, as posições fechadas, o assunto sempre colocado no centro, o acúmulo de corpos, sobreposições de corpos. Né. E aí a gente chega aqui no nosso Emiliano de Cavalcante e o seu mural para o Teatro João Caetano, em 1929 e 30, que é uma coisa que quem for ao Rio merece ir ver esse mural lá no Teatro João Caetano. No Rio ele está no foyer, acaba de ser restaurado, né, e que é o primeiro mural do Brasil. É interessante que o de Cavalcante nunca foi reconhecido nesse sentido. Todo mundo só fala de mural, fala do Portinari e de alguns outros, mas ninguém lembra do de Cavalcante como ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro murais do Brasil, antes do Portinari, cujo primeiro mural é de 1939, ou seja, quase 10 anos depois do de Cavalcante ter pintado dele, né? O tema é um tema que o de Cavalcante estava trabalhando na década de 30, né, depois que ele volta da Europa, né, que é o samba, o carnaval, né, e esse mural é a primeira representação dos modernistas de 22 em que aparece o povo nas ruas. Né, não são figuras míticas, né, como a Negra, da Tarsila, o Sabapoluz e coisas desse tipo, né, e nem são aquelas figuras lendárias do Cícero Dias, né, é o povo carioca do bairro de São Cristóvão, onde Cavalcante vivia e havia crescido. Né, quer dizer, ele, então, é quem vai ser o vocal dessa gente nesse período. Né, quer dizer, de novo, a gente tem
essa sintetização das figuras, há um certo trabalho assim, de naturalização das coisas, tem um plano, no fundo, chapado, né? Quer dizer, há toda uma movimentação de linhas curvas que permeiam todos os corpos e que dão uma dinâmica à composição, né? Ou seja, ele brincando com o círculo, com a esfera, o cilindro e o cone, né? Essa visão também, né, dos trajes, dos vestimentas, né, que traz, que está representado aí como parte desse povo, né? Esses são dois trabalhos anteriores, mas que, digamos, eu diria que são preparatórios, né, para esse grande mural, né? Do lado direito do devaneio, né, a gente tem bastante claro como ele procede, né, nessa redução, nessa sintetização da forma, né, e aqui como ele vai justapondo essas curvas, né, e fechando e construindo um centro denso, né, que é a cena, né, o assunto do quadro, né. Aqui também, nesse trabalho da década de 30, no Bordel, né, o interessante é que esse tema do trabalho é um tema constante, desde os Fantasmas da Meia-Noite, que é o primeiro trabalho importante do álbum de Cavalcante, que é um álbum de desenho, era sobre os trabalhadores noturnos. Eram os lixeiros, os guardas, as prostitutas, os cafetões, os croupiers, os garçons, né? Então, o de Cavalcante tem são trabalhadores. Aqui, o Bordel, elas são trabalhadoras, né? Quer dizer, e é interessante que o de Cavalcante ficou conhecido como pintor das mulatas, né? E que foi o que fez a fama dele, que deve ter pago uma grande parte das contas dele, principalmente depois dos anos 50, entendeu? Mas é interessante que, e isso tem, hoje, a gente está fazendo uma revisão desse olhar masculino sobre o corpo feminino, etc., etc. Mas acho que é importante a gente pensar que o que o Di Cavalcanti, entender que o Di Cavalcanti estava propondo naquele momento, com essas mulheres, né, era uma espécie de idealização delas, né? Elas como deusas, né? Porque elas são extremamente soberbas, elegantes, e muito dignas, né? Então, aqui fazendo uma exceção, né, mostrando esse lado, né, que, assim, embora seja o lado mais popular dele, né, tem aí também uma idealização, né, da figura feminina, né, que eu acho que é importante ficar marcado. A questão toda é onde o Di Cavalcanti conheceu o muralismo, né? Como ele chegou no muralismo. E aí é que eu acho que dá toda a originalidade dele, né? E quando foi lançado, quando foi inaugurado esse mural do Portinari, né, eu li num livro com depoimentos do Martinho de Aro, né, onde ele comenta como foi importante a inauguração, a existência dessa obra, uma encomenda pública, né, num espaço público, uma obra de 4 por 5, né, enorme, né. Mas a questão toda é onde foi o Di Cavalcanti, porque todos os modernistas, né, quando a gente lê a biografia deles, é falado que eles foram a Paris, que eles conheceram o cubismo, o futurismo, o surrealismo, e no Di Cavalcanti colocam o muralismo, e daí que Rivera teria sido uma influência para ele, né? Mas como? Quando? Né? Ele foi para Paris em 23, os muralistas estavam no México pintando mural. Não tinha mural em Paris.
Ele voltou em 25 e faz o dele em 29. Né? E aí, por numa pesquisa, né, acabei encontrando que ele viu o primeiro mural em 1922, no Rio de Janeiro. Um episódio importante que ocorreu naquele ano, além da semana do 22, foi a feira, a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, de 1922, celebrando o centenário da independência do Brasil. Nessa feira, o primeiro país que respondeu ao convite do Brasil, às diversas nações do mundo a participarem da feira no Rio, o primeiro país que respondeu foi o México. Né? E o México por quê? Porque o México, até aquele momento, por conta da guerra civil e da coisa, estava ausente do circuito internacional, estava fechado, guerra civil. Né? E viu nessa oportunidade da feira, 3 anos depois de instalado o governo revolucionário, né, de retomar a sua presença internacional. Então, faz um grande investimento para construir um pavilhão mexicano que foi dos mais importantes da feira e talvez o mais visitado de todos eles, segundo a documentação da época. Né? E nesse pavilhão mexicano havia um mural. Se em janeiro eles começaram a pintar murais na cidade do México, em julho de 22, o Roberto Montenegro, que é um dos primeiros muralistas, né, vem ao Rio de Janeiro com o Fernandes Ledesma, que é outro muralista, e pintam um mural no Pavilhão do México. E o arquiteto do Pavilhão do México, que era o Obregón Santacília, era um jovem arquiteto modernista, é uma figura também super importante na arquitetura. Não é um Niemeyer, mas é mais um Sérgio Bernardes, da arquitetura mexicana, né? E fica muito amigo. O Di Cavalcanti conhece esse grupo, né? Provavelmente, eles deram ao Di Cavalcanti o manifesto muralista, né? E ele viu aquilo sendo feito, ele encontramos referências e dados de que ele ficava ciceroneando, passeando com os mexicanos, né? E, para culminar todo esse episódio de mexicanização do Di Cavalcanti, né, vem ao Rio de Janeiro nada mais, nada menos que o José Vasconcelos, que era o ministro da Educação e o grande ideólogo da Revolução e promotor do muralismo, né, e que vem ao Rio de Janeiro. Ele passa 3 meses aqui no Cone Sul, 1 mês aqui no Brasil, visitando o Brasil, e ele está trabalhando num livro dele que vai ser publicado em 1925, mas que ele termina aqui no Brasil quando o livro chama-se A Raça Cósmica. Ele termina o livro aqui no Brasil, depois da visita ao Brasil. A raça cósmica, segundo José Vasconcelos, era a raça mestiça das Américas, aquilo que misturou índios, brancos e negros. E seria que essa fusão de 3 culturas tão fortes, entendeu, teria gerado uma raça super mais forte, poderosa, né, que seria a raça cósmica latino-americana, e pensando que uma raça mestiça. Dá para imaginar o quão importante isso foi para o Di Cavalcanti, porque a turma dele, né, ele vinha de uma família racialmente alta, muito tolerante, né? Ele é sobrinho do Luiz Gama, né? E era a gente que ele representava, né? A gente mestiça. Né? E ele, então, vai
tratar desse tema, samba, carnaval, trabalho, mercado, a vida da rua dessas pessoas, né? Mas acontece o seguinte, ele era um apoiador da Revolução de 30, né? Que foi quando acabou acabar a República Velha e se afasta, né? Afasta as elites, as oligarquias, né? E vem um governo do Getúlio, de base populista, base popular, né? Governo populista, e o Getúlio é um entusiasta disso, do governo do Getúlio Vargas, né? Mas só que quando o Getúlio e ele era um comunista a partir de 28, né? Quer dizer, ele sempre era encantado pela Revolução Russa, como eu disse, né? E encantou-se mais ainda pela Revolução Mexicana. Mas ele, quando o Getúlio dá o golpe para o Estado Novo, né? Ele vai preso e é torturado e se decepciona porque foi abandonado pelos amigos, e aqueles que já eram artista conhecido, querido, de grande trânsito, mas foi abandonado pelos amigos e ele então resolve se exilar. Ele vai para a França e fica lá. Lá, ele amadurece, vira um homem mais talvez desencantado, né? E o trabalho dele perde, né? Aquela alegria do samba, do carnaval. As figuras ficam tem esse olhar perdido, desencantado, né? Essa coisa solitária, né? Assim, mas, né, sempre na mesma linguagem, né? Sempre com essas figuras dos camponeses, grandes, volumosos, né? Aquele ar, nesse caso dos colonos, da pintura anterior, né? Tem algo assim de um ar meio rarefeito, um clima meio metafísico, né? De distância, né? Assim, e de desalento, né? Que era muito, acho que estava no espírito dele nesse momento, né? Quer dizer, bom, então, por exemplo, os pescadores, né, também, é interessante que a implantação dessas obras é sempre, você vê, de figuras volumosas, cenas densas, sempre em uma implantação de mural, né? Ainda que sejam telas pequenas ou grandes, mas elas têm sempre esta linguagem, né? Quer dizer, assim, até que em 45 ele recebe o Juscelino Kubitschek, que era na ocasião prefeito do Rio, de Belo Horizonte, e ele está reformando a cidade, né, Belo Horizonte é uma cidade planejada, assim como Brasília, né? E é um experimento, primeiro antes de Brasília, né? E o Juscelino convida o de Cavalcante para fazer um mural no Palácio da Justiça, no novo Palácio da Justiça, né? E isso foi uma coisa muito importante na carreira de Cavalcante, porque foi o que reabilitou ele, né, com o seu país, com a sua comunidade, a possibilidade de voltar a fazer os murais, né? E esse é um primeiro mural que ele faz em Minas Gerais, entre 49 e 51, no Palácio da Justiça, né? É interessante que, por exemplo, o Manifesto Muralista, entre outras proposições, propunha que o mural era sempre um trabalho coletivo, entendeu? O que nem sempre foi feito assim, mas era sempre um trabalho feito por vários artistas trabalhando conjuntamente, né? Então, o que temos aqui, vocês podem ver à direita, ali embaixo, a assinatura do de Cavalcante, e embaixo tem uma lista de nomes de pessoas que ajudaram ele nesse mural, né? Que é um mural que chama-se Minas Gerais, que um pouco conta a história dos ciclos econômicos de Minas, né? E o trabalho, e sempre na questão do trabalho, a mineração, a pasto, a mineração, a pastagem, né? E a indústria, né?
Agora, o que é interessante é que o de Cavalcante, ele fez muitos murais. Né, assim. Ele fez, como eu disse, ele fez 3 antes do Portinari. Em 37, em 34, ele faz o segundo mural no Rio de Janeiro, na Escola Chile, e em 33 ele faz um mural lá no Clube dos Militares, no Recife, entendeu? E quando ele foi preso, os militares acabaram destruindo esse mural dele lá no Recife. Durou um pouco mais, durou menos de um ano. Né? Mas o que é interessante é que, embora ele tenha recebido encomendas de toda sorte, ele tem um princípio que toda vez que é um prédio público, é um prédio aberto, né? Quer dizer, um cinema, um teatro, uma fábrica, um tribunal, um palácio, né? O tema é trabalhador, né? Quer dizer assim, é nesse ponto que ele mantém o compromisso dele como um artista social, né? Que eu acho que é um aspecto super esquecido, pouco comentado, né, da obra dele. Então, eu vou mostrar uma série de murais no Di Cavalcanti, porque é o seguinte, é também no Di Cavalcanti, entendeu? E o Portinari também tem sua parte, mas é talvez o Di Cavalcanti o artista que talvez tenha influenciado mais, o seu estilo tenha marcado mais, tenha sido mais referência para diversos artistas no Brasil. Né? Portinari também, mas eu acho que é essa estética que ele toma dos muralistas, porque eu digo que ele é um muralista no calor da hora, né? Ele está pintando o primeiro mural ao mesmo tempo que os mexicanos estão pintando, né? Lá o João Caetano, Pistola Chile, né? Recife, né? Então, é que marca um pouco esse compromisso dele, né? Com o social, com o trabalhador, com o povo. Né? Quer dizer, esse é um painel, é um mural que ele faz em 51 e 53, que é de vidro tio, é de pastilha, né? Que mostra está na frente do edifício do Estado de São Paulo, né? E o que é interessante, né? Quer dizer, ele traz para a fachada do prédio, né, o que está acontecendo no interior do edifício, o trabalho, né, do jornalista, dos redatores, o pessoal da redação, o pessoal das linotipia, as máquinas, os rolos de papel, as impressoras, né? E os jornaleiros, né? Distribuindo os jornais aqui nos cantos, né? Quer dizer, sempre nesse esquema que é muito interessante, que é figuras sintetizadas, mas elas desencadeiam linhas, composições todas cruzadas por linhas diagonais, então criam um movimento, círculos, né? Quer dizer, tem toda uma série de elementos que sugerem, né? Quer dizer, funcionam como elementos decorativos, né, da composição. Né. Esse aqui, do lado esquerdo, é o primeiro mural de vitrotil que ele faz, que é o marco do centenário de Juiz de Fora, né, essa parede, esse muro, né, foi feito, e ele fez também esse mural para lá, que é uma cena, são de novo figuras de trabalhadores. E, para mim, um dos mais interessantes dele é esse aqui, que é o edifício Triângulo, aqui em São Paulo, que é um projeto do Oscar Niemeyer, de um edifício em forma triangular, e naquela época tem vários edifícios que você entrava no nível da rua, mas você descia para tomar onde era o hall dos elevadores ali embaixo, você descia e lá você acendia os elevadores, né? E aqui o Di Cavalcanti escolhe, né, como tema para
a entrada do edifício, os próprios operários da construção civil, né, num momento de descanso, né, entendeu? Ali estão recebendo todos os visitantes, quer dizer, ele marca, né, essa presença desse trabalhador na entrada do edifício, né. Outro painel, outro mural dele que é importantíssimo, recém-restaurado também, é a Alegoria das Artes, que ele está na frente do Teatro de Cultura Artística, né? O interessante é que, de novo, embora chame-se Alegoria das Artes, o que a gente tem aí são apenas 3 artes: o teatro, a dança e a música, que são o trabalho que se dá dentro do teatro. É interessante também observar que, embora o Di Cavalcanti tenha sido um ferrenho opositor ao obstrucionismo, escreveu artigos, proferiu conferências, atacou a Bienal contra a difusão do obstrucionismo, né? É interessante quando a gente percebe que ele, embora ele fosse contra, ele sabia olhar, né, e tirar referências para ele, né, que somavam ele somava ao trabalho dele, né? Por exemplo, que esses elementos, por exemplo, verdes aqui, assim, né, quer dizer, eles têm uma coisa um pouco abstrata, o próximo aqui, né? Quer dizer, esses fundos, né? Tem essa coisa, uma ideia de arte abstrata, né? Aqui são 2 painéis dos anos 55, né? Ele faz um para o da esquerda para a fábrica de colchões Probel, né? Então, você vê, é o trabalhador dos colchões, trabalhando, costurando, pregando, né? De tecido, enfim, né? E aqui é um painel para a fábrica, uma fábrica de madeira compensada, né, de placas de madeira, né? Então você vê que é uma marcenaria com placas de madeira, martelo, de novo o trabalhador, né? A grande trabalho dele, que são os candangos, que está no Congresso Nacional, no principal hall do Congresso Nacional, que são os candangos, que são os trabalhadores construtores de Brasília, né? E o último trabalho dele, a última encomenda pública que ele aceita, que ele, com 10 anos antes dele morrer, 11 anos antes, né, é esse painel Brasil em 4 fases, né, onde ele é dividido em 4 quadros, né? Você tem, no primeiro aqui à esquerda, o Brasil indígena, né, pré-cabralino. O segundo é o Brasil colonial, a figura do Rio de Janeiro, os escravos, a Sinhazinha. O terceiro é o momento da República e a libertação dos escravos. E o quarto é o Brasil atual. O atual aí é de 1965, ou seja, um ano depois do golpe militar de 64. E é interessante que ele tem, esse quadro tem um verde, assim, né, uma espécie de uma pátina verde, mas as figuras parecem mais amedrontadas, elas estão escondidas, há um avião, há umas antenas, tem um clima diferente de que alguma coisa estava errada, né? E aí ele encerra o seu último mural chamando atenção para aquilo que havia acontecido e que tirava toda a coisa fora da ordem, né? Outra figura importante nessa questão e nessa estética é o Portinari, que, na verdade, eu vou falar pouco dele, porque ele é um artista oficial, né, do getulismo, é um artista, é o grande herói modernista brasileiro, né, assim, morreu intoxicado pelas suas tintas, né, e que celebrou, né, esse trabalhador também, né,
E agora a gente vê que o Portinari, ele tem uma coisa assim, nesse lavador de café, da série do café, assim como essa festa de São João, né, é daquele ciclo das pinturas do café, né, onde tem bem uh, essa figura heróica, né, construída de pés firmes, mãos grandes, né, pés no chão, raízes, né, e conciliada com uma perspectiva totalmente renascentista, né, assim, quer dizer, tem uma forma de uma figura moderna num campo renascentista. Mas o importante do Portinari é que e é depois também, quer dizer, e é depois da Revolução de 30, né, quando se troca o poder no país, né, os donos do poder, né, tem um impulso, né, pela arte de que se interessa pelas contingências populares, né, que se interessa pela condição de vida dos populares, né, que vai ser um tema, né, quer dizer, isso vem dentro do portinarismo, né, quer dizer, os seus murais vão fazer essa celebração, né, e ele será uma referência para todos os artistas naquela geração, né, como o quadro Café, né, você tem, de novo, é uma estética, né, conhecida, né? Mas o Portinari, ele tem uma coisa que ele, aqui, nesse caso aqui já é um trabalho de 42, é evidente, né, quer dizer, que ele olhou aqui o Guernica, né, ele pega coisas do Guernica, assim como ele pega, aqui nesse caso, também no enterro da rede, né, assim, ele pega uma coisa mexicana, mais expressionista e tudo mais, né? Quer dizer, assim, ele tem um pouco isso, assim, eu acho que essa coisa de estar mudando como se fossem fases, né? Eu acho um pouco frouxo da parte dos projetos, entendeu? Assim, bom, mas o fato é que o Portinari, sim, é responsável, né, por uma irradiação de arte moderna no país, né, e se dá uma das pessoas que vai ser responsável por essa propagação é o Eugênio Proença Sigot, que era assistente do Portinari, trabalhava com o Portinari, mas se ligou ao Núcleo Bernardelli, né? E a gente sabe que o Núcleo Bernardelli foi um encontro de artistas que, insatisfeitos com a política da Escola Nacional de Belas Artes, sobretudo com as regras do Salão Nacional de Belas Artes, e que se juntam com professores da escola, né, no ambiente, no espaço lá, e vão fazer pintura ao ar livre, vão fazer pintura de cenas sociais, cenas de rua, vão sair, vão pintar a cidade, os trabalhadores, vão, enfim, buscar uma arte mais proletária, né, no dizer assim, de Frederico Moraes, por exemplo, né, ele vê o Núcleo Bernardelli como uma resistência, né, carioca, né, a um certo elitismo, né, um aristocracismo, né, dos modernistas de 22, ou seja, os modernistas de São Paulo, né, a turma do Mar de Andrade, né, mais literários, e ele, então, ao passo que o Núcleo Bernardelli, né, é formado por artistas que têm origens mais populares, nas classes trabalhadoras, né, que também, mas na verdade é um movimento que começa a se propagar em todo o país. Assim, existem, eu falei que não ia falar de São Paulo, né, mas, por exemplo, em São Paulo surgem, nessa mesma época também, o Grupo Santa Helena, né, que era reunir os artistas italianos, né, depois a Família Arte em 34, né, o
o Família Artística em 37, o Clube dos Artistas Modernos em 32, e isso vai ter depois os desdobramentos na ideia dos clubes de gravuras do Recife, de Bagé, de Porto Alegre, entendeu? São artistas buscando a sua profissionalização, né, e se reunindo, né, quer dizer, meio de uma forma mais espontânea, né, para falarem de arte e das condições do seu trabalho, né, quer dizer assim. Então, o Sigô é um desses artistas do Núcleo Bernardelli, né, o outro é o Quirino Campo Fiorito, né, o Ado Malagoli, que a gente vai ver daqui a pouco. Eles representam, né, eles vão falar desse mundo de todo dia, cotidiano, de trabalho, né? A gente vê aqui, por exemplo, é claro, no caso café do Campo Fiorito, essa questão do Portinari, né? Que assim, ele é um Portinari fazer. Mas o que é interessante também é que todos esses trabalhos a gente tem que observar as dimensões das telas, ao contrário dos muralistas, né? Quer dizer, essas telas são telas pequenas, o que mostra um pouco também a dificuldade dos artistas de levarem o seu trabalho, né? O Lula Cardoso Aires, que é um artista lá de Pernambuco, né? Você vê o desenho bem dentro daquela solução, né? Pois o arredondamento, né? Assim, ou da classicização, né? De um casal de mulatos, por exemplo, né? Ou então, aquilo, até a maior originalidade do Lula é que ele vai usar, né, as figuras de barro, né, da cerâmica popular como tema, né, como personagens, né, como figuras, né, para os seus quadros, né, quer dizer, e constituir as famílias, as representações a partir dessas figuras que eram feitas de barro, né, entendeu? Então, acentuando, né, esse regionalismo, né, no modernismo, né? O Guido Viaro, né, que tem também uma formação mais europeia, entendeu? De novo, tem essa coisa do classicizante, né? A figura popular, né? Quer dizer, a cena do trabalho, a vida de rua. O Scliar também, né? Quer dizer, igual né, de Cavalcante, o Bordel, os meninos na rua, entendeu? A coisa da guerra, a destruição. O Ado Malagoli, né, que tem essa coisa bastante classicizante, né, nesses dois trabalhos da década de 40, né, a figura em repouso, né, um retrato clássico, com os olhares distantes, um certo verismo, né. E, finalmente, o Martinho de Aro, que também eu queria. Bom, o Martinho de Aro, a professora Clara, no mês passado, falou muito da dificuldade de conseguir referências, informações sobre o Martinho de Aro, e eu concordo com ela. Eu encontrei várias coisas, claro, vi muita coisa, mas é interessante que a documentação mesma, entendeu? Até informações você tem, mas assim, é que fica muito na base de depoimentos e narrativas, né? E quando não há uma documentação de ser preciso, né? Porque, por exemplo, assim, eu infelizmente não encontrei
baile do Portinho que ela mostrou, entendeu? Assim, achei incrível aquele quadro, né? Ela mostrou na aula dela, assim, que é um quadro bem típico desse período, assim, né? Uma festa popular, né? Assim, porque, mas a gente tem muitas vezes, por exemplo, eu encontrei que ele fez dois murais, um para o Teatro Carlos Carvalho, acho que é isso, e para a Legião Brasileira de Assistência, mas não diz aonde estava, que ano foi, e tem enfim, por exemplo, esses dois trabalhos, né, são bastante conhecidos, né? Mas, por exemplo, assim, não tem uma boa reprodução, por exemplo, dele de Depois do Rodeio, que é o quadro que ele ganhou o prêmio, entendeu? Assim, as fotos que eu vi desse quadro é uma página de revista, com o quadro cortado ao meio, entendeu? É muito difícil, né? Quer dizer, precisa mais cuidado, assim, né? Bom, e o Martinho de Aro, assim, que eu vou chegar lá nele, mas ele também fez eu não sei bem, não fez tudo, não tenho as datas, né, quer dizer assim, mas ele fez também essa coisa de pegar o trabalho, entendeu? As cenas, essa geometrização, essa sintetização das formas, né, quer dizer, mas também sempre a celebração do trabalho, né, quer dizer, e encontrei foto desses dois murais que ele teria na reitoria, né, que vem os dois quadros que a gente viu anteriores, que é dentro dessa mesma estética, né? Mas o que eu acho que ele... isso aqui é um mural também já feito em 63, de pastilhas, né, também, que é interessante porque o material faz com que o trabalho fique mais seco, né, mais geométrico, tudo mais definido, menos pictórico, né, e mais gráfico, né, que eu acho. Mas aí é a mesma coisa que acontece com os murais do Di Cavalcanti, né. Mas o que o Martinho de Aro o retorno à ordem dele, né, quer dizer assim, na herança dos fovistas, né, quer dizer assim, o grande colorista que ele né, quer dizer assim, de fazer essas paisagens tão movimentadas, tão cheias de luz, tão cheias de climas, né, e guardando, né, quer dizer assim, essa simplicidade, né, das formas modernas. Acho que é isso que eu tinha que falar, já são 9h07. Muito obrigado. Passou rápido, Ivo. Muitíssimo obrigado pela fala. Te ouvia e retomei uma coisa que você disse no início da tua exposição, que você não iria falar de artistas paulistas, e pensava se boa parte desse conflito não se traduz também por uma tensão de liderança entre Rio e São Paulo. 15 anos depois da semana, em 36, quando uma revista do Rio, Lanterna Verde, faz um balanço do movimento de 22, declara peremptoriamente que o modernismo está encerrado. Acabou. Estamos em outro período. E claro que tem uma leitura mais elitizante, que é o ensaio do Murilo Mendes, propondo o viés do eterno na arte brasileira. Ou seja, Murilo é o primeiro a incorporar as categorias de Baudelaire, vai dizer, fundamentalmente a modernidade. Até então não se falava em modernidade, era modernismo, e modernismo era São Paulo.
Mas me interessa, a partir de tudo que você nos apresentou hoje, resgatar outro ensaio que sai nesse número. É o ensaio do Jorge Amado, Sociologia e Literatura. Ou seja, que todo esse mundo do trabalho, que vimos em todos os artistas que você nos apresentou, seria justamente essa outra cara do modernismo de 22, menos transitada, menos representada, menos materializada. É extremamente interessante pensar que boa parte do esforço de desconstrução de 22 que se verificou por ocasião do centenário já estava começando a circular em 35, quando Di Cavalcanti fazia os seus primeiros murais. Você fala de uma diferença, né? Quer dizer, entre o Rio e São Paulo. É isso? Isso, ou de artistas que estão sediados no Rio de Janeiro, né? Já chamado, não é do Rio, mas em todo caso, digamos, os que operam na capital da República passam a ter uma perspectiva completamente diversa da reorganização de biblioteca paulista. Sim, sim, sim. Mas eu acho que é um movimento então, mas é porque é o seguinte, quer dizer, é como que se entende, né, assim, o Rio vai entender, como a gente viu figuras, fala-se do Rio muito mais como da vida da rua, da cidade cosmopolita, né, e não tanto na questão de uma forma, né, quer dizer assim, moderna. Ao passo que eu diria que a geração paulista está mais preocupada com a forma, né, e com conteúdos mais filosóficos. Ao passo que eu acho que o pessoal em torno, por exemplo, do Bernadette, os artistas cariocas, né, eles estão mais preocupados em construção de um espaço, me parece maior do que simplesmente uma academia, né, sabe? É uma coisa que, se a gente pensar que a semana pode ser o corolário da USP, né, entendeu assim? A gente pode pensar que o MEC, o projeto do MEC é talvez o grande projeto de um Brasil, entendeu? Moderno, né? E que é diferente de uma proposta paulista, eu acho. Sem dúvida. Sim, isso ficou muito claro na sua exposição. Alguma questão? Tá, então eu acho que eu sou a professora Clara, que você estava falando antes. Sim, tudo bem, eu gostei muito da sua aula. Muito obrigada. Ficou muito claro. Ficou claro. Eu queria fazer uma pergunta, acho que mais específica, assim. Quando o Raul formulou esse raciocínio e toda a tua linda exposição, que dá um contexto bem interessante para a gente entender como é que chega essa temática do trabalho digamos assim, nas pinturas latino-americanas, em particular no Rio de Janeiro, com o Portinari e o Di Cavalcanti, como é que você acha que isso acaba chegando para artistas como Martinho de Haro? Como uma compreensão social, um compromisso social ou uma reprodução de fórmulas e receitas? Eu acho que eu entendo que é a partir de
assim, quer dizer, quando você olha, porque aí é um pouco a biografia que vai um pouco explicar, né? Quer dizer, quando você olha as biografias desses artistas, né? Quer dizer, eles foram uma vida inteira, né, comprometidos com esse trabalho, né? E eu acho que também não importava, não estava, a ideia era mais a de construir algo que a gente não tinha, não sabe, assim, a gente tinha um circuito acadêmico, a gente não tinha um circuito moderno, né, quer dizer, e de construir, de habilitar, né, quer dizer, é interessante, por exemplo, muitos desses artistas que a gente viu aqui, né, eram viajantes, né, viajavam de um lugar para o outro, iam para o Rio, iam para São Paulo, iam para o Sul. Eu acho que tem esse movimento no sentido de formar uma massa de referências, entendeu? Acho que não tem tanto eu acho que eles não tinham condições, talvez, entendeu? Eles eram as referências deles, eles se referiam, entendeu? Eles conviviam entre eles, né? Quer dizer, é um pouco, tem um lado, assim, quer dizer, diversas vezes, por exemplo, a arte latino-americana é acusada de ser um pouco endogâmica, entendeu? Né? Mas eu acho que é um pouco a condição que a gente tem mesmo, entendeu? De trabalhar, de produzir o trabalho. Claro que hoje mudou, mas era nos anos 30, 40, digamos, que a gente estava bem mais apertado. Eu me refiro aos artistas do Núcleo Bernardelli, por exemplo, e artistas como Martinho de Haro. Como é que você acha que eles assimilam essa temática? Olha, eu acho que era o que estava em discussão, entendeu? Porque, assim, o grande artista brasileiro era o Portinari, que estava fazendo aquele trabalho com retirantes, com camponeses, entendeu? Porque, assim, eu acho que de novo, porque, assim, ele tinha o Martinho de Haro, no caso, tinha uma vivência, tinha estado na Europa, tinha visto coisas, que, assim, como que ele encontra, como que ele vai encontrar a sua linguagem, entendeu? Assim, mas eu acho que eles estavam menos preocupados, porque, na verdade, quer dizer, assim, quando o Di Cavalcanti vai fazer um ataque à abstração, por exemplo, na Bienal, ele está atacando, o sistema que promove aquilo. Da mesma forma que, por exemplo, assim, os artistas, quando formam o Núcleo Bernardelli, eles estão se opondo, estão questionando, né, quer dizer, o sistema de arte que existia naquele momento e querem propor um outro jeito, né? Tanto que eles acabam fazendo o Salão dos Independentes até 41, quando se cria, então, o setor de arte moderna no Salão, né? E, então, aí eles passam a concorrer também ao prêmio de viagem ao exterior, né? Eu acho que de novo, assim, quer dizer, da mesma forma que hoje, por exemplo, a gente está vivendo, de novo tem um boom de pintura, né, em todo quanto é lugar, não apenas no Brasil, como teve nos anos 80, tem de novo agora, né, e você vê que um artista alimenta o outro, entendeu? Assim, quer dizer, é curioso, numa escala muito mais ampla, porque hoje em dia circula-se muito mais, as imagens circulou muito mais, né? Mas me parece que no momento que você se dispõe a ser um artista, você tem que encontrar a sua turma, né? Acho que foram turmas, entendeu? Que criaram esse repertório, com pontuação mais regional, menos regional, mais
mais arrojado como forma, menos usado, mais colorido, menos colorido, mas enfim, eu acho que a gente tem que procurar o que essa paisagem compõe, né? Para nós, enquanto história da arte, né? Acho que foi importante para a gente pensar um pouco esse problema São Paulo-Rio, com as ideias de moderno e modernismo, modernidade, como chama a atenção o professor Raul, e principalmente essa ideia de modernidade que o professor Raul chama a atenção, que traz implícita o problema do povo e do coletivo. E pensando um pouco nisso, eu queria lhe perguntar se você poderia comentar um pouco a retomada que o Glauber Rocha faz do Di Cavalcanti, quando ele morre em 77, em que ele filma o enterro do Di Cavalcanti e fala de todo esse esquecimento dele na historiografia da arte brasileira. Enfim, tudo isso que você já comentou, de como ele acabou indo para a França, entrou no ostracismo, e depois volta e encerra o seu trabalho com a ditadura. E nos anos, talvez, finais da ditadura, quando ele morre, no momento que o Glauber Rocha está entrando numa outra posição, que não é mais a posição do Terra em Trans, em que ele ainda reivindicava um movimento de mudança revolucionário, de luta de classes, e que ele vai para uma outra situação, que é uma situação mais de mergulhar na mitologia do povo. Então, nesse momento, ele faz esse filme do Di Cavalcanti e recupera tudo isso. Como é que a gente pode pensar a sua fala, esse momento e talvez o nosso momento atual? Se é um problema para pensar um pouco, se você poderia ajudar a elaborar, porque a sua fala assim, trouxe problemas que a gente vai e volta, né, o tempo todo. Então, eu acho que o filme do Glauber Rocha, ele vê o Di Cavalcanti como um herói nacional, né? Ele fala da figura que ele representava, né? Quer dizer assim, de como que ele foi vocal, né? Quer dizer, ele falou, né, por aquela gente brasileira, né? Eu acho que é isso que esse que é o sentido do filme do Glauber Rocha, né? Quer dizer assim, evidentemente que é um estilo Glauber Rocha, entendeu? Mas eu acho que é um filme que é um culto, né, digamos assim, né, quer dizer, uma grande homenagem, né, quer dizer assim, eu acho que tem no sentido um pouco de recolocar o Di Cavalcanti, entendeu? Dar ao Di Cavalcanti um lugar que ele não teve, né, dele ser reconhecido como um dos grandes nacionais, entendeu? Assim, porque ele virou muito uma coisa assim meio frívola, meio mundana, entendeu? Mas que, na verdade, isso foi um lugar que deram a ele, entendeu? Porque ele tinha um trabalho muito mais radical, né? E muito mais ousado, e que precisava ser, digamos assim, domesticado, né? Quer dizer assim, quando ele se propõe a falar de classe operária nos anos 30, entendeu? Assim, quer dizer, ele vai ser reprimido, ele vai ser exilado, vai preso, né? Quando ele está propondo uma outra ordem, né? Ele volta, ele se adapta, mas ele mantém leal àquele princípio de sempre dele, do artista social, que eu acho que é sobre isso que o filme do Glauber Rocha fala, né? Na maneira do Glauber Rocha, né? E as perguntas às vezes o som chega para mim intermitente, entendeu? Então às vezes eu perco partes das perguntas, entende? Assim, eu lamento.
Ótimo, obrigada. Te agradecemos muitíssimo, Ivo, foi ótimo te ouvir, belíssima exposição e boa noite. Ok, muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.